Hoje iremos falar sobre um gênero literário muito comum entre as leitoras, o romance de banca de revista. Já tentaram nomeá-lo de diversas maneiras, literatura cor-de-rosa, livrinhos água com açúcar ou até mesmo romances em série. Mas o que essas obras têm de tão interessante? Quer descobrir? Veja na reportagem de Juliana Queiroz. Os romances de banca de revista, eles são um produto da indústria cultural. Eles são um dos mais clássicos produtos dessa indústria cultural. Eles surgiram no final do século XIX, na França, e se espalharam rapidamente por todo o mundo. No Brasil, ele fez enorme sucesso e ajudou muitos escritores consagrados da literatura a fazerem carreira, como Machado de Assis, José de Alencar e o próprio Monteiro Lobato. Então, esses romances sentimentais, ou romances de banca de revista, como alguns chamam, eles são essa válvula de escape, por assim dizer, para muitas mulheres. Ele foi pensado, logo na sua origem, para poder atender a esse público feminino burguês que surgia, e era mostrado como um dos valores burgueses, ou seja, que uma mulher burguesa ela deveria entender um pouco de arte, saber ler. Agora, havia um controle muito grande do que essa mulher poderia ler, esses romances sentimentais, na Biblioteca das Moças, que traziam histórias bem açucaradas, bem doces, de relacionamentos. E apesar de nos primeiros romances você ter a presença de um pano de fundo histórico, esse pano de fundo histórico não era o grande mote dos romances sentimentais. Sempre o grande tema foi o amor, a busca e o encontro desse verdadeiro amor. É um gênero narrativo, é uma obra de ficção, mas não tem o romance popular, como são conhecidas, né, as revistas ou os livros Sabrina, Jéssica, Júlia, não são considerados literatura pelos livros de literatura, pela teoria literária, embora sejam narrativas de ficção e embora sejam narrativas que tragam, inclusive, um fundo histórico como algumas delas. O problema é que literatura é uma das artes. A arte é difícil de se definir, é difícil de se delimitar, mas fala-se normalmente que arte é aquilo que causa um estranhamento. No caso da literatura, arte é o trabalho de linguagem, é a palavra empregada em suas conotações. Como os livros de banca de revista, os romances são mais literais, são mais água com açúcar, os enredos são mais tradicionais, mais lineares, disse que não há a complexidade que o texto literário requer. É considerada, sim, literatura, mas uma literatura popular, como se diz, uma literatura de banca de revista. Esses livros, eles são procurados muito mais como passatempo. É uma leitura leve, é uma leitura fácil, o leitor não tem que fazer nenhum processo mental complexo para compreender. Como eu disse, o enredo é simples, com apresentação, complicação, clímax, desfecho. O romance é, digamos assim, muito fantasioso, ele leva o leitor a viajar na imaginação. Essa é uma das grandes funções do texto ficcional, a viagem ao mundo da fantasia. Existe um conjunto de fatores que definem as características desse romance, desde o título do romance, a imagem da capa, o local onde a história se passa, porque nunca é no Brasil, no caso brasileiro, mas enfim, os romances eles não fazem sucesso. Se a história acontecer na Espanha, o romance não vai fazer sucesso na Espanha, ele vai fazer sucesso no Brasil, na Inglaterra, enfim. Então, a característica de ser sempre um lugar externo ao leitor, um lugar externo ao leitor, cenários idílicos, ou seja, cenários fantasiosos, personagens que retratam uma fortaleza de valores muito grande. Então existe uma série de fatores que caracterizam o romance sentimental. Esses romances, eles ficariam inverossímeis se trazendo histórias que agradam ao público, se trazendo essa fantasia, não trouxesse o toque sensual. Sobretudo hoje, que o toque é muito mais fácil, é muito mais simples. Nós vivemos numa época de relações líquidas, em que tudo passa muito rápido, é muito escorregadio, mas é também facilmente vivido.
seria inverossímil um livro que trouxesse o amor completamente idealizado. Não interessa ao leitor esse amor idealizado, interessa o amor vivido.